Então, vamos começar a falar primeiro um pouquinho sobre o contexto histórico da descoberta da fotossíntese. Então, o conhecimento sobre a fotossíntese, ele foi se expandindo ao longo dos anos, por meio de descobertas diferentes, pesquisas diferentes, experimentos diferentes de vários pesquisadores. A gente vai ver alguns deles, não são todos, porque são muitos, mas a gente vai ver alguns deles, os mais importantes. No início do século XVII, a concepção geral era que pensava-se que as plantas absorviam todos os nutrientes diretamente do solo. E para testar essa hipótese, Jean-Baptiste Remout, que era um médico belga, ele cultivou uma muda de salgueiro em um vaso. 5 anos depois, ele constatou que o salgueiro estava quase 75 quilos mais pesado, mas que a terra do vaso tinha diminuído bem pouco, tinha diminuído 57 gramas. Então, o que ele concluiu disso? Esse aí é o Remote, esse senhor que está aí na foto. Então, o Remote explicou que essa diferença, né, da pesagem durante os 5 anos era devido à água que ele regava o salgueiro, a muda de salgueiro. Então, ele alegou que ele usava os nutrientes que tinham no solo, mais a água com que ele era regado, para crescer e aumentar o seu peso. Hoje, a gente sabe que o aumento de peso de uma planta, ela se deve também ao gás carbônico do ar, que vai ser transformado em glicose na fotossíntese. Pode passar. A primeira evidência de que os gases do ar, a primeira evidência de que CO2 participava da fotossíntese foi em 1772, com o experimento do químico inglês Joseph Priestley, que é esse senhorzinho da foto. Ele verificou que as plantas podiam recuperar o ar esgotado por uma vela queimada ou pela respiração de um animal, ambos dentro de um recipiente fechado. Aí na fotinha tá o experimento dele, ó. Ele colocou uma vela num lugar fechado, a vela apagou. Ele colocou um animalzinho no lugar fechado, sem oxigênio, o animalzinho morreu. E a plantinha continuou intacta. Aí depois ele juntou a planta, que tinha continuado intacta no primeiro lá, né? E a vela continuou acesa. E o animalzinho também, ele colocou junto com a planta e notou que o animalzinho demorou mais tempo para morrer, no caso. Então, isso significa que a planta recicla o ar que está ali dentro. Capta CO2, libera oxigênio. Em 1979, um médico holandês, o Jean, demonstrou que o efeito que o Priestley tinha observado, ele só ocorria se a planta fosse iluminada. Se a planta tivesse luz sobre ela, luz do sol. Peraí, só um minutinho. Então, o Jean concluiu que as plantas convertiam o dióxido de carbono, que é o CO2, em oxigênio. E que os animais faziam o contrário, né? Porque a gente capta oxigênio da atmosfera e devolve CO2. E por isso ele foi considerado o descobridor da fotossíntese. Inclusive, até o Google comemora o aniversário lá da descoberta da fotossíntese. Só que ele não tinha ideia do que acontecia dentro da planta, na época que ele fez essa descoberta, né? Pode passar. Então, o que é a fotossíntese? Vamos ver por menores o que é. Ele é um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes. Autotrófico significa produz o seu próprio alimento. Fotossintetizantes por meio da fotossíntese. Quem que vão ser esses organismos autotróficos fotossintetizantes que vão fazer ali a fotossíntese?
são as plantas, as algas, em sua maioria as algas verdes, e as cianobactérias. Só que, ó, plantas elas vão ter o cloroplasto, as algas também, só que as cianobactérias não têm cloroplasto. Aí aonde vai ocorrer isso? Nas cianobactérias, a fotossíntese não ocorre no cloroplasto porque ela não tem cloroplasto. Vai ocorrer ali no citoplasma mesmo. E esses organismos autotróficos fotossintetizantes, eles vão captar a luz solar, converter em energia química para utilizar para a produção de compostos orgânicos, baseado em água e em dióxido de carbono. E o produto final vai ser o oxigênio liberado no ambiente para a gente. A fotossíntese, como eu disse, ocorre nos cloroplastos, que são organelas presentes nas células dos organismos eucariontes, então, plantinhas. E essas organelas armazenam a clorofila, que é o principal pigmento fotossintetizante. Que esse pigmento vai ser encontrado em todos os organismos fotossintetizantes. Pode passar, Bia. Só ligar o microfone aqui. Então, o que é necessário para ocorrer a fotossíntese? A gente precisa de gás carbônico, de água, a luz solar, e essas moléculas elas vão ser transformadas em glicose e oxigênio. A formulazinha mesmo é essa daqui de baixo. Então, 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, luz e os pigmentos fotossintéticos, que é a clorofila, né? Então, as cianobactérias não tem cloroplasto, mas ela tem clorofila. E vai formar a glicose e 6 moléculas de água e 6 de oxigênio. Esse oxigênio que é liberado no momento da fotossíntese, ele vem da água, ele não é esse oxigênio aqui do gás carbônico, é esse oxigênio da água aqui. Então, a água, ela é a fonte dos hidrogênios e elétrons, e o CO2, ele é fonte de carbono para o composto orgânico. Então, é importante vocês saberem que o oxigênio vem da água, e essa glicose, ela sim vem do gás carbônico, ela sim é formada a partir desse gás carbônico aqui, tá? Onde que ocorre a fotossíntese? Então, nós temos a folha, sabemos que a folha é cheia de células, que a gente aprendeu as células, né? Então, temos aqui uma célula com a parede celular, vacúolo, lembra que tem mitocôndria e os cloroplastos. E nos cloroplastos, onde vai ocorrer a fotossíntese, aqui é um cloroplasto aberto para vocês. Esse pedacinho aqui, ó, a gente vai ter em cada um desses é o que a gente chama de tilacoide, cada um desses negocinhos aqui. Então, aqui temos o tilacoide, essa aqui é a membrana do tilacoide, essa partezinha de cima aqui, ó, é onde está a molécula de clorofila. Isso aqui é uma molécula de clorofila, ela tem esse formato aqui. Então, ela está aqui em cima do tilacoide, na superfície do tilacoide. E é nesse lugarzinho aqui que vai ocorrer a fotossíntese. Essa é a central que a gente fala. Então, é importante vocês saberem. Aqui o tilacoide. E a primeira fase, a gente vai aprender as duas fases. A primeira fase, ela ocorre no tilacoide. E aqui, ó, essa parte que não é o tilacoide, a gente chama de estroma. É como se fosse um gelzinho aqui que está preenchendo o espaço do cloroplasto. Então, a fotossíntese ela é dividida em duas fases. A fase clara, que é também chamada fase fotoquímica, e a fase escura. Ah, por que a fase clara e a fase escura? Uma acontece de dia, outra acontece de noite? Não. Essas duas fases acontecem o tempo todo, tá? Não é porque a fase clara que acontece durante o dia e a fase escura que é durante a noite. A fase clara é chamada assim
E a fase fotoquímica, foto vem de luz, tá? Então, ela precisa de luz para acontecer. E aqui é uma etapa totalmente química. Então, vamos lá, essa parte é um pouquinho complicada. Mas eu vou dar um resuminho mais na frente para vocês, para ficar mais claro. Então, durante essa etapa, a energia luminosa, ou seja, a luz do sol, é absorvida pela clorofila, que está presente nos tilacoides, que eu mostrei lá para vocês na imagem, e ela vai ser armazenada em moléculas de ATP. Esse processo é chamado fosforilação. A gente lembra que ATP é a energia, né? Adenina trifosfato, a gente estudou isso na aula passada. Então, ela vai ser armazenada em forma de energia. Isso é um processo chamado fosforilação. Depois disso, a luz ela vai transformar a água em hidrogênio e oxigênio. Então, é nessa fase que o oxigênio é formado. Enquanto o oxigênio ele vai ser liberado pela planta, o hidrogênio, o ATP, eles vão ser usados na fase seguinte, que não usa luz, que seria a fase escura, para transformar o gás carbônico em glicose. Mas, para isso, o hidrogênio, ele precisa ser ele precisa ser transportado e combinado com um composto chamado nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato. Mais fácil, NADP. Ou também NADPH. Vocês vão ver esse nomezinho também. Então, na forma oxidada, que é o NADPH, para o estroma do cloroplasto. Então, o hidrogênio ele vai ser transportado, combinado com esse composto, que não precisa saber esse nome difícil aí, com o NADPH, para o estroma do cloroplasto. Lembra que no estroma é onde vai acontecer a fase escura. Então, na etapa química, essa etapa também é chamada de ciclo das pentoses, ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson. E ocorre no estroma do cloroplasto, como eu falei. Então, seria essa fasezinha de baixo aqui, ó. Tá vendo que tem um ciclo? Então, nessa etapa química, vai acontecer uma série de reações que vão sintetizar os glicídios. Os glicídios vão ser sintetizados a partir do gás carbônico e do hidrogênio produzido na etapa fotoquímica. Essa energia, a energia para essa síntese, para acontecer, né, essa síntese, ela vem do ATP, que é produzido na primeira etapa, e do NADPH. E a conversão do gás carbônico vai ocorrer se transformando num composto orgânico, que geralmente é uma glicose, ou pode falar um glicídio, e é chamada, essa parte é chamada de fixação do carbono. Então, aqui, um resumo para ficar mais fácil, porque eu sei que deve ter ficado bem complicado para vocês. Então, a primeira fase, aqui temos a etapa fotoquímica, fase clara, e a etapa química, fase escura. A luz entra, lembrando que a luz entra através dos estômatos, tá? Os estômatos são poros que tem na folha, que essa luz vai entrar por ela. Então, quando a gente tem muita poluição, por exemplo, esses estômatos a poluição vai tampar esses estômatos, vai atrapalhar ali na fotossíntese. Por isso, é muito importante a gente tomar cuidado com essa questão de poluição. Quando ocorre, por exemplo, queimada, às vezes não queima a planta, mas acaba tendo aquela fuligem ali em cima da planta. Isso atrapalha a luz entrar. Então, por isso que as plantas, elas têm que estar expostas pelo menos um pouco ao sol. Então, a luz entra na célula, né, no cloroplasto, e essa fase, ela acontece no tilacoide. Além da luz, vai entrar também a água, que é o H2O, entrando no cloroplasto para ocorrer essa primeira fase. Então, lá dentro do cloroplasto, no tilacoide, vai ocorrer essa fase e vai liberar o oxigênio. Então, é nessa primeira fase que o oxigênio é liberado, tá? Além disso, vai ser produzido... Aqui também acontece a fotólise de água, que é a quebra da molécula de água. E também, não só o O2, mas também, a gente lembra lá naquela formulazinha, também é liberado água nesse processo de fotossíntese.
Além disso, nessa fase vai ser produzida o ATP, que é a energia, e o NADPH. O NADPH são elétrons que têm energia. Então, são elétrons carregados também energicamente. Essas duas fontes de energia aqui, mais o CO2, vai ser a fonte de energia dessa etapa química, que é a etapa escura, ou a segunda etapa. Então, essa parte acontece no estroma, então naquele gelzinho lá que está por fora, né, dos tilacoides e compondo ali também os cloroplastos. E nessa fase é liberada a matéria orgânica, que geralmente é a glicose. E essa etapa química, se ela vai usar, assim como acontece lá na célula, que eu tinha mostrado para vocês, então vai usar aqui, a gente tinha um ATP, né, que é trifosfato, ou seja, 3 fosfatos. Então, um fosfato vai ser usado, volta ADP, então difosfato. Então, a gente tinha 3 fosfatos, um é usado para energia e volta para cá para ser recarregado. O NADPH também vai ser usado elétron e hidrogênio aqui e volta NADP para ser novamente recarregado nessa fase e voltar para cá de novo. É importante a gente saber que a fotossíntese, glicose e respiração celular. Então, é consequência do outro. Aqui está o cloroplasto, o calor entrando, a luz do sol, formamos o glicose e oxigênio na fotossíntese. Essa glicose e esse oxigênio, ele vai ser usado para respiração celular. Então, ele não vai ser usado, o oxigênio ele não é só liberado, ele não é liberado totalmente para a gente. A planta usa esse oxigênio para fazer a respiração dela. Então, esse oxigênio e a glicose, que é a fonte de energia, né, que é, digamos assim, um alimento da planta, ele vai vir para a mitocôndria, e na mitocôndria, como a gente já sabe, é uma organela que produz toda a energia para a célula. Então, o oxigênio e a glicose são a fonte para a produção de energia. A mitocôndria libera aqui o ATP, que é a principal fonte de energia que a gente tem na célula. E aqui é um ciclozinho, consequentemente vai liberar também água, CO2, que vai entrar no cloroplasto, formar, junto com a luz, formar glicose e oxigênio, mitocôndria e respiração celular. Então, isso é um ciclo, tá? Qual que é a importância da fotossíntese? Então, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Ela é essencial para a existência de vida na Terra. No próprio experimento mostrou lá. Quando a gente coloca o ratinho, um animal, em um vidro fechado, sem oxigênio, ou sem a planta, consequentemente, o oxigênio vai se esgotar muito rápido. E o animalzinho vai morrer. Isso acontece com os humanos também. Se a gente não tiver as árvores, as plantas, a gente não tem o que vai fazer, né? Essa conversão do gás carbônico para o oxigênio. A gente precisa do oxigênio para respirar. Então, a gente precisa, consequentemente, das plantas. Então, é o que eu falei, né? Por meio da fotossíntese, o oxigênio, que temos oxigênio no planeta, que é essencial para a sobrevivência da maioria dos organismos, não só dos humanos, como dos animais. Ela é responsável pela produção de energia para praticamente todos os seres vivos. Ou seja, esses organismos autotróficos, que a Ana Lúcia já falou, né, que produz seu próprio alimento, eles são a base da cadeia alimentar, tanto terrestre quanto aquática. Então, provavelmente vocês já devem ter estudado isso aqui, mas vamos rever. Temos o produtor, que é uma planta, que é a base da cadeia, é um organismo que vai produzir o seu próprio alimento. E aí temos o consumidor primário, que vai comer a plantinha, o secundário, que vai comer o gafanhoto, mas tá pegando energia também da plantinha, até os decompositores. Então, assim, se você me falar o que você comeu hoje de manhã, ai, professor, eu comi um pão. O pão não é feito do trigo? O trigo é uma planta, não é? Ele precisou obter energia dele de algum lugar. Então,
fez a fotossíntese para obter a glicose, a energia, que foi, consequentemente, energia até chegar na gente, mesmo passando por vários processos. A energia, ela é presente na matéria, a energia desses, como eu falei, né, a energia desses organismos é transmitida aos seres heterotróficos pela cadeia alimentar. Nós somos seres heterotróficos. Os animais são seres heterotróficos. Ou seja, eles precisam obter a energia de outra fonte. A gente não produz a nossa energia sozinho. Se a gente ficar no sol, a gente não vai obter energia ali do sol. Então, a gente precisa se alimentar para obter a energia. Ai, mas eu comi uma carne. Ok, a vaca ali, ela precisou se alimentar da planta para obter energia para ela, consequentemente, a gente comeu a carne e obteve energia para a gente também. Mas a base, tudo depende dos seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, das plantas. Então, basicamente, é isso.